Homilia da canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus por Pio XI, proferida em Roma a 17 de maio de 1925. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que no meio dos inúmeros cuidados do nosso ministério apostólico, concedeu-nos a nós a alegria de inscrever como nossa primeira santa no calendário dos santos, a Virgem que também foi a primeira a ser beatificada por nós, ao início do nosso pontificado. Esta donzela tornou-se criança na ordem da graça, mas seu espírito de infância estava unido a tal grandeza de alma que, de acordo com as promessas de Cristo, ela merecia ser glorificada diante da Igreja na terra, bem como na Jerusalém celeste. Damos graças a Deus também por permitir que nós, que ocupamos o lugar de seu Filho unigênito, com insistência repitamos hoje, desta cátedra da verdade durante esta solene cerimônia, o salutar ensinamento do Divino Mestre. Quando os discípulos perguntaram, quem será o maior no reino dos céus? Ele chamou um menino e, colocando-o no meio deles, pronunciou estas palavras memoráveis. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Teresa, a nova santa, havia aprendido com profundidade este ensinamento do Evangelho e o havia traduzido em sua vida diária. Além disso, ela ensinou o caminho da infância espiritual pela palavra e pelo exemplo às noviças de seu convento. Ela o expôs claramente em todos os seus escritos, que foram espalhados até os confins do mundo, e que seguramente ninguém leu se ficar encantado, ou sem lê-los repetidamente com grande prazer e muito proveito. Para esta simples criança, esta flor que desabrochou no jardim murado do Carmelo, não se contentando em acrescentar ao seu nome o do menino Jesus, exprimiu em si a sua imagem viva, de modo que se pode dizer que quem venera Teresa, honra e louva o modelo divino que ela reproduziu em si mesma. Por esta razão, nós alimentamos hoje a esperança de ver brotar na alma dos fiéis de Cristo um desejo ardente de levar uma vida de infância espiritual. Esse espírito consiste em pensar e agir sob a influência da virtude igual uma criança pensa e age na ordem natural. Os pequeninos não são cegados pelo pecado, nem perturbados pelas paixões, e desfrutam em paz e seguras da posse de sua inocência. Sem culpa de malícia ou fingimento, elas falam e agem como pensam, e mostram-se como realmente são. Assim, Teresa parecia mais angelical do que humana em sua prática da verdade e da justiça, dotada como era da simplicidade de uma criança. A donzela de Lisieux tinha sempre na memória o convite e as promessas do seu esposo. Quem é pequenino, vem a mim. Seus filhinhos serão carregados ao colo e acariciados no regaço. Como uma mãe acaricia o seu filho, assim eu vos consolarei. Assim, consciente de sua própria fragilidade, Teresa abandonou-se confiantemente à providência divina e, a valer-se apenas dela, trabalhou para adquirir, à custa de todos os sacrifícios e de uma abdicação total e alegre de sua própria vontade, a perfeita santidade de vida. Desta arte, não é de se admirar que em Teresa se cumprisse a palavra de Cristo. Aquele que se fizer humilde como esta criança será o maior no reino dos céus. Pelas instruções do catecismo, ela bebeu a pura doutrina da fé. Do livro de ouro da imitação de Cristo, ela aprendeu a ascese, e nos escritos de seu pai, São João da Cruz, encontrou sua teologia mística. Acima de tudo, Teresa alimentou seu coração e sua alma com a inspiração da palavra de Deus, sobre a qual meditava assiduamente, e o Espírito da Verdade ensinou-lhe o que costumava ocultar dos sábios e prudentes e revelar aos pequeninos. Verdadeiramente, Deus a enriqueceu com exponencial sabedoria, segundo o testemunho de nosso predecessor Pio X, de venerável memória, de modo que, com tanto conhecimento das coisas celestiais, a pequena Teresa foi para os outros um luzeiro indicador de um caminho seguro de salvação. E desta participação superabundante na luz e na graça divina, acendeu-se em Teresa uma chama tão ardente de caridade que quase sobressaltava o corpo, até que, no final, esta mesma chama ardorosa de caridade a consumiu. Tanto que, pouco antes de sua morte, Teresinha pôde confessar com franqueza que nunca havia dado a Deus nada além de amor.
Evidentemente, foi debaixo da influência daquela ardente caridade que a donzela de Lisieux tomou a resolução de fazer todas as coisas por amor de Jesus, com o único objetivo de agradá-lo, de consolar seu sacratíssimo coração e de promover a salvação eterna das almas para amar a Cristo perpetuamente. Nós temos a prova de que, ao entrar no paraíso, ela começou imediatamente, também ali, a obra entre as almas, quando vemos a mística chuva de rosas que Deus lhe permitiu realizar, e que ainda permite que caia sobre a terra, como ela ingenuamente havia predito. Portanto, é nosso sincero desejo, veneráveis irmãos e diletos filhos, que todos os cristãos se tornem dignos de participar desta abundante profusão de graças resultantes da intercessão de Teresinha, e desejamos ainda muito mais ardentemente que todos os cristãos a estudem com diligência para imitá-la, tornando-se eles próprios em criancinhas, pois se não o forem, segundo as palavras do Mestre, serão excluídos do reino dos céus. Se todos seguissem este caminho da infância espiritual, quem não vê o quão facilmente seria realizada a restauração da sociedade humana que nos propusemos a realizar no início de nosso pontificado e mais especialmente na promulgação deste ano jubilar. Nós, portanto, adotamos como nossa aquela oração com a qual a nova Santa Teresa do Menino Jesus encerrou sua inestimável e venerável autobiografia. Ó Jesus, nós vos suplicamos que lanceis o vosso olhar sobre o grande número de almas pequeninas e que escolhais neste mundo uma legião de pequenas vítimas dignas do teu amor. Amém.